Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Aleluia, que estamos de pé. Convido você a abrir sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor é digno de tudo. Aleluia. Todos acharam? Amém. E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. Louvado seja Deus. Pode sentar, glória no nome de Jesus. Sou grato a Deus por essa rica oportunidade de poder ministrar a sua palavra. Louvado seja Deus. Confesso que quem ministra a palavra do Senhor sabe que é uma grande responsabilidade, e eu peço ao Senhor que coloque em minha boca as palavras que Ele colocou no meu coração, para que eu possa passar para a sua igreja. E tudo que o Senhor falou comigo, eu possa falar com a sua igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estamos diante de um texto conhecido de toda a igreja, de todo o povo de Deus. O dia em que o Senhor escolhe a Davi para ser ungido a rei de Israel. A Bíblia nos fala que após o período da saída do povo do Egito, após os juízes sobre a terra, após Josué entregar, aleluia, o povo de Deus à terra prometida, foram levantados juízes, e a Bíblia nos diz que o último juiz foi o profeta Samuel, que governava sobre o povo, orientava o povo a caminhar segundo a vontade do Senhor. E não vou falar de Samuel, porque não é esse o intuito da palavra, mas poderia bem também falar de Samuel. Mas quando o povo olhou para as nações vizinhas e viram que todas haviam reis que liderava, que governava, o povo começou a indagar a Deus porque não levantava um rei. O povo começou a pedir um rei a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele manda Samuel ungir a Saul para ser rei em Israel. Saul, como todos sabem, foi o primeiro rei, e Deus o escolheu não por vontade própria, porque Deus questionou a Samuel: não sou eu o suficiente, não sou eu bom para o povo, mas o povo queria algo mais. E Deus escolhe, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus levanta Saul, e a Bíblia diz que Saul fez o que o Senhor havia determinado não para ele fazer.
Saul desagrada a Deus. E aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saul desagradou a Deus, fazendo aquilo que não era para ele fazer. Quero abrir um parênteses aqui que quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe para fazer alguma coisa, nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, que nós devemos fazer aquilo que Ele quer para as nossas vidas, não aquilo que nós achamos que devemos fazer. Saul, ele fez o que não agradou a Deus. E a Bíblia diz que Deus o rejeitou. E assim Deus fala com Samuel para que ele viesse ungir outro em seu lugar. E Samuel, por ter ungido Saul e saber da sua história, ficou um zumbudo, ficou tristonho. Mas a Bíblia diz que Deus ordena a Samuel para que vá até a casa de Jessé. As escolhas de Deus. Daí Deus escolhe alguém agora segundo o seu coração, um jovem rapaz. Louvado seja Deus. Um jovem rapaz que nós, aos nossos olhos, era impossível. Todos nós sabemos que seria impossível alguém jovem, o último da sua casa, agora escolhido por Deus para liderar, para governar uma nação que proclamava o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando o profeta chega na casa de Jessé, Deus ele coloca no coração do profeta algumas palavras. Louvado seja Deus. Se nós lermos, aleluia, o versículo de número 3, diz assim: e chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. Louvado seja Deus. Deus fala para Samuel: aquele que eu te indicar. E quando o profeta chega na casa de Saul, de Jessé, a Bíblia nos diz que ele vê um dos seus filhos, Abinadab, valente, forte, boa aparência. E Samuel já olha e coloca em seu coração: é este. Amados, nosso Deus, Ele, em meio a tantos, como eu às vezes me pergunto, Senhor, em meio a tantos, o Senhor escolheu a mim. Em meio a tantos, o Senhor escolheu a você. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que o profeta olha e diz: é este. E Deus diz: não, Samuel, não é este. E a Bíblia diz que o profeta manda vir outro. Vem outro. E Deus diz: também não é este. Manda vir outro. Também não é este. E a Bíblia diz que vieram 7 filhos de Jessé que haviam na casa, e Deus rejeitou todos, porque já estava no coração de Deus. Aleluia, Davi. Aleluia. E quando Deus escolhe, amados, não importa se é pequeno, não importa se ele é incapaz, quando Deus te escolheu, Ele não olhou para a tua estatura, Ele não olhou para tuas habilidades. Quando Deus te escolheu, Ele não
olhou para a tua aparência, Ele não olhou para as tuas riquezas, se você era rico, se você era pobre, se você tinha condição financeira, se você era, aleluia, tinha estudos, se você era capaz, mas Deus te escolheu porque Ele capacita aquele que Ele escolhe. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que quando passaram-se os séculos, o profeta diz: porventura não tem mais nenhum dos teus mancebos, porventura não tem mais nenhum dos teus filhos. E ele diz: um está no campo, está no campo, pastoreando ovelhas. E o profeta diz: manda chamar, ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus. Nós aprendemos muito com Davi. Não é à toa que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que ter como exemplo homens de Deus, homens que Deus escolheu. Porque Deus escolheu com propósitos. Se Deus te escolheu, foi com propósitos. O problema da nossa geração é que Deus escolhe e a nossa geração acha que Deus escolheu, agora está tudo bem. Mas nós vamos aprender com Davi que Deus escolhe. Não é, a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, se não me falha a memória, o próprio Jesus fala para os seus discípulos: não foi vós quem escolheu a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. O Senhor escolheu as nossas vidas, o Senhor te escolheu. Mas ao Senhor nos escolher, a Bíblia diz que Deus também, o Senhor Jesus escolheu também a Judas. Mas nós também temos que escolher a fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Saul desprezou a vontade de Deus. Saul rejeitou a palavra do Senhor, desobedeceu, por isso pereceu. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu Davi. E quando Davi foi escolhido, ele não se exaltou, muito pelo contrário, um jovem, um menino, esperou o tempo do Senhor. E eu aprendo com Davi, pastor, que Davi não estava. O mal da geração de hoje é que quando Deus escolhe, as pessoas querem ficar a vir prazer, não querem trabalhar, não querem fazer nada para o Senhor, não querem só vir para a igreja, sentar em um banco, dar aleluia, glória a Deus, e quando sai daqui, muitas das vezes, não glorificam a Deus como deveria glorificar. Amados, Deus nos escolheu não para estar em um banco, nos domingos, glorificando com a nossa boca. Deus nos escolheu com um propósito de glorificar o seu nome aqui dentro, glorificar o seu nome onde você for, exaltar, louvar o nome do Senhor. Foi para isso que Deus nos escolheu. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que quando o profeta chega, ele diz: está cuidando das ovelhas. A disposição de Davi. A disposição de Davi. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Cuidando de ovelhas do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amados, quando nós olhamos e vemos Saul, mesmo sendo rejeitado como rei, a Bíblia diz que ele permaneceu rei até o tempo. E Saul, daí por diante, começou a ser atormentado por espíritos imundos. E Deus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar, usando a vida de Saul. Louvado seja Deus.
para levantar aquele que lhe havia escolhido. Glórias a Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Mas Deus Ele usa aquele que muitas das vezes Ele já rejeitou. Quantos aqui foi convidado para vir à igreja? Quantos de nós fomos convidados para servir a Deus, para estar aqui dentro, para estar em um lugar servindo ao Senhor? E aquele que nos convidou não está mais. Aquele que nos convidou já se perdeu. Aquele que nos convidou não se encontra mais em nosso meio. Isso é triste. Isso é triste. Mas nós devemos glorificar a Deus, porque mesmo assim Deus nos escolheu. Louvado seja Deus, usando aqueles que muitas das vezes foram rejeitados mesmo. E a Bíblia diz que Saul ele começou a ser atormentado, e um dos seus conselheiros pede para que ele arrume alguém para louvar o Senhor, e aquele espírito iria sair dele. E ele diz: procure alguém. E alguém levantado por Deus diz: olha, há um jovem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo número 11. O versículo número 11 diz assim: e Saul disse a Jessé, e Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Saul disse a Jessé: manda trazê-lo. Louvado seja Deus. O versículo de número, glória seja a Jesus. O versículo número 17 nos diz assim: e Saul disse aos seus servos: providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-lo. Louvado seja Deus. Após ser ungido rei, Deus começou a trabalhar na vida de Davi, para que ele viesse a ficar em destaque. Após Deus nos chamar, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. De que forma? Aquilo que você fazia de errado, você não faz mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquilo que você gostava de fazer que desagradava a Deus, não pode fazer mais. Agora você foi escolhido para glorificar a Deus. A vida do pecado que você vivia, você não pode fazer mais. A Bíblia diz que Deus começou a trabalhar. E quando o profeta ungiu aquele jovem, ele permaneceu. E Saul, precisando, ele procurou alguém que tocava bem. E Deus usou alguém para se levantar e falar para Saul: existe um jovem que toca muito bem. Louvado seja Deus. Filho de Jessé, belemita, ou seja, de Belém. Louvado seja o nome de Jesus. Valente guerreiro. Louvado seja Deus. Alguém que toca bem. Deus cria situações. Deus cria situações para nos levantar. Deus cria situações para levantar aquele que Ele escolheu. E a Bíblia diz que Deus criou essa situação. E vão atrás de Davi. E Davi chega diante do rei. Um homem valente, guerreiro. Alguém chega para Saul e diz: um homem valente e guerreiro. Um jovem. Que nós muitas das vezes pregamos que era um menino pequeno, de estatura pequena. Mas a sua aparência já era de valente. Louvado seja Deus, já era de guerreiro. Quando Deus te escolheu, essas características têm que nos seguir. Louvado seja Deus, as características do Senhor na nossa vida têm que nos seguir. O Senhor coloca características em nós que, aleluia, aos meus olhos eu não consigo ver. Aos meus olhos eu não consigo ver. Mas aos olhos daqueles que olham para nós, ela tem que ser destacada. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você está entendendo, mas o Senhor manda te dizer que quando Ele te escolheu,
você não tem mais aquela aparência de coitado, aquela aparência de pecador, aquela aparência de desprezado por muitos. Você agora carrega o Espírito Santo de Deus na sua vida, e ele chega à transformação, aleluia, a querer de mudança, a querer de restauração. Você foi escolhido para representar, para ser embaixador do céu. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Davi chega diante do rei, e Davi começa a tocar aquela harpa, e os espíritos imundos saíam. Davi começa a tocar, e os espíritos imundos vão embora. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus trabalhando na vida de Davi. Conhecer o palácio. Estar junto para ver como é que se reina. Deus preparando. E não foi pouco tempo, amados, a preparação para que Davi chegasse ao trono. O problema muitas das vezes nosso é que nós queremos as coisas no nosso tempo. Muitas das vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. Eu vou acelerar para a gente não ficar sem ouvir tudo que Deus colocou no meu coração. O nosso problema muitas das vezes é esse. Nós queremos as coisas no nosso tempo. E tudo é no tempo de Deus. Tudo é um preparo, tudo é um propósito. Louvado seja Deus. Não é no teu tempo. Se nós colocarmos isso no nosso coração, nós só vamos olhar para trás e entender: ah, Senhor, como foi louvado. Não me deixa esquecer. Quando vinha o desânimo, quando vinha o cansaço, você olha para trás e diz: ah, Senhor, o Senhor já me tirou de lá daquele lugar, Senhor, onde eu estava cuidando das ovelhas, onde eu estava, meu Deus, cuidando, enfrentando ursos, enfrentando leões, e o Senhor já me colocou aqui no palácio. Ah, meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quando nós aprendemos a olhar para trás, não para os pecados que o diabo aponta na sua vida, mas para as coisas que Deus já fez na sua vida, você vai entender que você tem um Deus que está preparando tudo. Louvado seja Deus, para que você alcance diante dele aquilo que ele colocou, aleluia, no seu coração. Louvado seja Deus. O propósito de Deus vai se cumprir, mas é necessário que você espere o seu tempo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Valente guerreiro. Aleluia. Alguém vai usar, Deus vai usar alguém para soprar o teu nome. Aquele conselheiro de Davi diz: valente, jovem, valente guerreiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais adiante nós vamos ver, a Bíblia nos fala que quando o profeta, ou quando Saul, melhor dizendo, quando Saul está passando por uma situação, enfrentando os filisteus, a Bíblia diz que ele, todo desanimado, porque havia um gigante filisteu que aterrorizava o povo, o exército de Israel. A Bíblia nos diz que não havia ninguém. E o rei começou a oferecer riquezas, começou a oferecer casamento. As pessoas que não têm Deus na sua vida, elas acham que para vencer elas conseguem comprar. As pessoas que não têm Deus em sua vida, elas acham que com um jeitinho, com dinheiro, se compra tudo. Louvado seja Deus, mas nós aprendemos na palavra do Senhor que para com Deus não tem jeitinho. Louvado seja Deus. Para com o Senhor não tem jeitinho, brasileiro. Para com o Senhor não tem comprar. Louvado seja o nome de Jesus. E em meio àquela multidão, de um lado o exército filisteu, do outro lado o exército de Israel, e no vale aquele gigante gritando: cadê não tem homem em Israel para que possa me enfrentar? E todo mundo aterrorizado. E a Bíblia diz que Davi, ao levar pão, alimento para os seus irmãos o rejeitam. E ele vai até outro. Davi não desiste. Davi indaga aos seus irmãos: o que está acontecendo? Por que esse circunciso fica falando dessas coisas? Vocês estão aceitando? Louvado seja Deus. E o seu irmão, com pura inveja, diz para ele:
Aleluia. O que é que vieste fazer aqui? O que é que você veio fazer aqui? O que é que você está achando que você é? Talvez ele falou para Davi: agora porque você foi ungido a rei, você acha que é capaz? As pessoas, quando nós somos separados por Deus, muitas das vezes chegam com acusações para nós. Ah, agora porque está indo na igreja, você acha que vai para o céu. Ah, agora você é um santinho, você não peca mais. Não é assim? Não é assim que o acusador faz conosco? Quantos aqui passam por isso? Quantos aqui passaram por isso? E a Bíblia diz que Davi, ele não desistiu e ele foi até ao outro e perguntou o que estava acontecendo. E aquele outro começou a contar o que estava acontecendo. Aleluia. E Davi se levanta e vai até Saul e diz: deixa que eu vou, deixa para mim. Todos nós sabemos a história. Para você ver que quando o Espírito de Deus não está mais no ser humano, Saul chamou Davi para o palácio para ficar com ele, pediu autorização a Jessé para todas as vezes que ele manifestasse demônios, Davi tocasse. Então ele precisava que Davi estivesse constante. Mas se nós formos ler a Bíblia, quando Saul vê Davi, ele não reconhece. E Davi fala: meu Senhor, deixa que eu vou. E Saul diz: ah, mas você não tem estatura, você... Não, então faz assim, vou te dar aqui minha armadura, vou te dar minha espada, vou te dar tudo aqui e você vai. Louvado seja Deus. E quando Davi vai até o vale, a Bíblia diz que ele, olhando para aquelas armaduras, ele diz: isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Louvado seja Deus. Mas ele não era rei? Ungido por Deus? Por que ele não quis a armadura de rei? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor do Amores, por menor que seja, use o que o Senhor colocar na tua mão. Não use o que o inimigo colocar na tua mão. Não use o que o inimigo te deu. Use o que o Senhor te der. Por menor que seja, Ele vai te usar. É aquilo que é pequeno aos olhos humanos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aquilo que é pequeno aos seus olhos, aos olhos daqueles que veem, o Senhor vai te capacitar para você derrubar o gigante. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Davi lança por terra aquela armadura e vai ter com Golias. E a Bíblia nos diz que ele derrota Golias. E Saul indaga. Aprendemos com Davi. Aprendemos com Davi que mesmo sendo chamados, nós temos que permanecer. Se nós olharmos, Saul chamou Davi para que ficasse no palácio o tempo todo. Davi poderia muito bem não querer saber mais de cuidar de ovelhas. Mas a Bíblia diz que ele volta para a casa do seu pai e cuida de ovelhas. O tempo que ele tinha, quando o rei ia para a guerra, ele voltava para a casa do seu pai e ia cuidar das ovelhas. Ele não se esqueceu de onde Deus tirou ele. Louvado seja Deus. E quando Deus levanta, amados, e quando Deus nos levanta, Ele não lembra do nosso passado, mas Ele também não quer que você esqueça de onde você saiu. Ele não quer que você esqueça de onde você saiu. Davi volta para cuidar de ovelhas e o pai chama ele e manda que vá levar alimento para os seus irmãos. E o rei esqueceu de
de Davi, e todos sabemos da história. Passou-se o tempo. Deus usou Davi para derrotar Golias. O nome de Davi ficou conhecido em todo Israel. O nome de Davi ficou conhecido entre as nações. Um jovem, um menino, usado por Deus para derrotar o maior inimigo do povo de Deus. Aleluia. O nome de Davi ficou conhecido, mas a soberba não subiu ao coração de Davi. Davi não quis usurpar o trono. Davi esperou o tempo de Deus na sua vida. Aleluia. Nós devemos aprender com Davi todos os dias. Todos os dias. O que é seu é seu. O que é seu vai chegar. O que nós vemos muitas das vezes é homens e mulheres querendo alcançar lugar de destaque, sem querer pagar o preço, sem querer viver o processo, sem querer passar pelo processo de Deus nas suas vidas. O que nós mais vemos é isso acontecer. As pessoas desanimam na caminhada, porque não querem pagar o preço, não querem passar o processo. Aleluia. Aleluia. E as recompensas de Deus, ela vem no tempo certo. A Bíblia nos diz que após ser ungido rei, após acontecer todas essas coisas, Davi agora começa a reinar. Após a morte de Saul, Davi começa a reinar. E Deus era com Davi nas batalhas. Deus era com Davi. Davi, ele cresceu. Davi passou a governar Israel. E uma dessas suas guerras acontecendo, a Bíblia nos diz que Davi não foi para a guerra. Quero deixar um exemplo para as nossas vidas. Em uma dessas guerras que Davi estava enfrentando, a Bíblia diz que ele não foi para a guerra, ele ficou no palácio. E todos nós sabemos da história, que ao sair, ele vê a mulher de um dos seus guerreiros se banhando no terraço. E ele usurpa, ele toma por sua esposa, ele toma por sua mulher. Todos nós sabemos da história, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Davi, a recompensa do seu pecado. Davi, ao pegar aquela mulher para se deitar com ela, a Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. Ele manda chamar o seu esposo para que deitasse com ela e aquilo passasse despercebidos. Nós fazemos as coisas muitas das vezes, achamos que Deus ele não está nos olhando, Ele não está nos observando. Eu tive um sonho essa semana, bem rapidinho. E um sonho que foi o que me deu o Senhor essa palavra. E eu pedi a Deus como passar essa palavra para a igreja. Porque o sonho dizia, eu estava trabalhando. E um dos dias do meu trabalho, eu me atrasei, as pessoas que trabalhavam comigo foram na frente. Ficou só um comigo. Não me recordo a fisionomia, mas nesse sonho, eu morava em uma rua e costumamente eu pegava um caminhão de alguém que morava acima de mim e deixava aquele caminhão na rua. E eu tinha uma chave especial para aquele caminhão. E às vezes a gente pegava o caminhão e nunca fomos repreendidos por isso. E nesse dia eu me atrasei, não me importei em sair rápido de casa. Só que todas as vezes que eu pegava o caminhão, eu pegava no horário. Nesse dia eu me atrasei.
Quando eu cheguei naquele caminhão, eu coloquei a chave. Aí notei uma diferença no caminhão. Haviam-se nas laterais, eu não entrava no caminhão. A igreja entendeu, eu não entrava no caminhão. Mas haviam-se agora uma diferença no caminhão. A chave onde eu ligava o caminhão era na cabina mesmo em cima. E eu subi no caminhão com outra pessoa e eu estava com a chave. E havia-se 2 olhos. Tipo de brinquedo, uma coisa no enfeite, digamos assim. Que nem os caminhoneiros costumam fazer, colocar algum enfeite no caminhão. E aqueles 2 olhos, tipo desenho de 2 olhos. E o lugar onde eu injetava a chave estava com uma película, com uma borracha. E eu ignorei aquilo. Eu só fiz arrancar, colocar a chave e ligar o caminhão. E aquele caminhão começou a dar de ré na rua. E eu me assustei, eu disse, mas meu Deus, vai voltar de ré? E aí fiquei constrangido porque a casa era perto. E eu estava com umas sacolas, uma quantidade de frutas em sacolas para levar para o trabalho. E quando eu percebi que o caminhão ia para a casa do dono, eu pulei no caminhão, junto com a pessoa que estava comigo. E aquela sacola se rasgava, os frutos caíram para o chão. E eu disse, meu Deus, e agora? Fiquei todo envergonhado. E saiu o filho daquele dono lá do caminhão e veio falar comigo, me repreender. Querer olhar minha mochila, dizendo que eu estava pegando o caminhão para ganhar fretes com aquilo. E eu perguntei a Deus, meu Deus, por que isso? E eu me expliquei, pedi perdão, foi aceito o perdão, disse que não ia fazer mais aquilo. Glória a Deus, acordei do sono. E trazendo para essa palavra, sabe qual? Um grande problema nosso é que Deus ele coloca tudo diante de nós. Tudo diante de nós. Davi, quando viu a esposa de Betseba, ele tomou por sua mulher, sendo que ele tinha qualquer mulher ao seu dispor. Nós sempre queremos aquilo que não convém a nós. Nós sempre buscamos, muitas das vezes, aquilo que não é para nós. Por mais simples que seja, Deus colocou no meu coração. Se não é teu, não pegue. Não pegue. Por mais fácil que esteja. Se não foi Deus que te deu, não aceite. Não aceite aquilo que não é teu. O que Deus te der é teu. O que Deus te der é teu. Você pode tomar por posse. E eu louvo a Deus porque a misericórdia dele me alcançou. E quando o dono veio falar comigo, eu fiquei tão envergonhado. E eu disse, me perdoe, eu não vou fazer mais isso. Amados, Davi, quando Deus veio repreender usando o profeta, Davi se prostra ao Senhor e diz, Pai, me perdoa. Não retire de mim o teu Espírito. Louvado seja Deus. Não retire de mim o seu Espírito. Faça o que for comigo, mas não retire de mim o seu Espírito. E quando o pastor abriu o culto, ele dizia, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Louvado seja Deus, que eu possa habitar na presença do Senhor para todo sempre. Esse é o desejo do meu e do teu coração, que nós possamos habitar na presença do Senhor, na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o desejo que tem que estar na minha vida, na sua vida. E as coisas de Deus, as recompensas de Deus, ela vai vir sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Davi foi perdoado. Mas a Bíblia diz que houve recompensa ruim para a vida de Davi. Aleluia. A espada não saiu mais da casa dele. A destruição sobreveio sobre a família de Davi.
a ponto de o seu filho usurpar o seu trono, pegar as suas concubinas como esposa. O que Deus falou, Ele cumpriu. Se Deus falou que Ele vai fazer algo bom na tua vida, se Deus te escolheu para fazer algo bom, Ele vai fazer. Mas eu também quero deixar um alerta: se você fazer o errado, a recompensa também vai vir. Porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Não toque naquilo que Deus não te deu. Se Deus te levantou para ser bênção nessa nação, seja bênção. Se Deus te levantou para ser, louvado seja Deus, um porteiro na casa do Senhor, seja um porteiro na casa do Senhor. Aleluia, faça com amor. Se Deus te levantou para pregar a sua palavra onde você trabalha, pregue a sua palavra. Ah, mas eu não sei falar, peça direção a Deus. Porque é Ele, amados. Ele que nos escolheu. Ele que diz na sua palavra. Ele que escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as entendidas, os que não são, para confundir aqueles que acham que são. Para quê? Para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus, não é porque nós somos alguma coisa, é porque a misericórdia dele tem nos alcançado. A misericórdia dele tem te alcançado todos os dias. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós obedecemos, quando nós andamos segundo a vontade do Senhor, a Bíblia diz que nós alcançamos recompensa do céu. Quais são essas recompensas? Aleluia. Glória a Deus. Vida eterna. Vida eterna. O Senhor nos garante na sua palavra. Louvado seja Deus. Vida eterna. Louvado seja Deus. O Senhor nos garante na sua palavra paz de espírito. Paz de espírito. A paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome de Jesus. Provisão e cuidado. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos com a provisão. E o Senhor nos manda olhar para as aves dos céus, para os passarinhos que não plantam, que não semeiam, mas o Senhor cuida de todos. Aleluia. Quanto mais a minha você que Ele escolheu, quanto mais a minha você que Ele escolheu. Louvado seja Jesus. Glória a Deus. Uma das coisas que Deus nos escolheu e a recompensa que Ele nos dá é intimidade com Ele. Mas para ter intimidade com o Senhor é preciso renúncia. É preciso renúncia em nossas vidas. É preciso que a gente renuncie. Renunciar o quê? As iniquidades. Renunciar o pecado. Renunciar aquilo que é prazeroso à nossa carne. Passamos a ter intimidade com o Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Se coloque de pé. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor.